Vamos iniciar a nossa live de hoje. Hoje nós iremos tratar do regime jurídico emergencial, que foi a lei número 14.010, agora de 10 de junho de 2020, que trouxe uma série de alterações. E nós vamos estar discutindo com vocês hoje, na tarde de hoje, na nossa live, exatamente essas alterações trazidas pela a Lei de Regime Jurídico Emergencial, que é a Lei número 14.010, de 10 de junho de 2020. Muita atenção a ela traz algumas questões polêmicas, tá certo? E aí eu vou estar agora passando a discutir com vocês simultaneamente em live pelo Facebook e em live pelo Instagram, tá certo? Muito bem, então nós vamos hoje na nossa live discutirmos a Lei 14.010 de 10 de junho de 2020. Ora, o que é que trata esta lei? O que é que fala a Lei 14.010 de 10 de junho de 2020? Gente, ela vem a dispor sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Tá certo? Então, o regime jurídico emergencial vai tratar nesse período aí da pandemia. A lei ela vai tratar de vários assuntos, tá? Assuntos diferenciados, não é uma lei uniforme, é uma lei que trata de diversos assuntos, como prescrição e decadência, realização de Assembleia Geral, que pode ser remota, com a votação por qualquer meio que possa identificar, né, que os condôminos, os associados, né, os presentes à Assembleia Geral votaram, né, e vai equivaler à assinatura, tá, no livro de ata. Tá? Altera o artigo 49 do CDC em relação à desistência, nós vamos ver isso aí, dos serviços de delivery, né, de consumo, né, e de medicamentos. Ele suspende os prazos de aquisição no uso capião. Né? Vai falar também da Assembleia em condomínios, e inclusive da destituição do síndico que não prestar contas no período determinado por esta lei. Ele fez uma alteração. Essas alterações elas são temporárias, tá certo? Fala do regime concorrencial, altera a prisão civil em direito de família e regras da sucessão, além de alterar a vigência de artigos da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E como vocês podem ver aí, nós temos uma série de assuntos tratados por esta lei, que é a lei que nós estamos discutindo hoje. Tá? Ela institui normas de caráter transitório, de caráter emergencial, com fins à regulação das relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Isso aí é o que traz exatamente o seu artigo 1º, né, quando ele define a que se considera, de que trata, qual a finalidade desta lei. Tá? Nós temos que observar alguns pontos, né, que inclusive são polêmicos. Muito bem, 20 de março seria a data de publicação do decreto legislativo número 6, né, que determinou, né, o estado de calamidade. E aí nós temos um marco inicial de vigência desta lei, colocado lá como 20 de março de 2020. Então nós vemos que o primeiro aspecto que a gente passa ao cotejo desta lei é que ela retroage na sua aplicação para 20 de março de 2020. E a discussão que se trava aí é quando essa retroação for em prejuízo, né? Se nós teremos a sua aplicabilidade ou não. Né?
Então, ele marca o 20 de março de 2020 como início da aplicação desta lei. Logo no capítulo 2º, ele traz o tema da prescrição e da decadência, né? Lembrando a vocês que prescrição seria o momento em que você não detém mais do direito de pretensão, quando você perde uma pretensão de exigir de A ou B, de alguém, determinado comportamento, determinada conduta, portanto, a perda do direito à pretensão em razão do decurso de tempo. Enquanto que decadência é a perda de um direito que não foi exercido no tempo, né, pelo seu titular. Né? A perda do direito em si, em razão do decurso do tempo. Então, prescrição seria a perda da pretensão de exigir, né? A perda do direito à pretensão em razão do decurso de tempo, e a decadência seria a perda do direito em si, em razão do decurso de tempo. E aí, os prazos prescricionais, né, impedidos ou suspensos, conforme o caso, ficam impedidos ou suspensos, conforme o caso for, que tratar esta lei, a partir da sua entrada em vigor, né, até a data de 30 de outubro de 2020. Tá? Ora, então, veja bem, a Lei 14.010 trata lá no parágrafo 1º, tá? E ela traz uma questão extremamente duvidosa, tá? Que é exatamente a aplicação do caput do artigo 3º, né? Uma vez que ele diz que esse artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstos no ordenamento jurídico nacional. A meu ver, no meu sentir, nós teremos uma dificuldade de aplicação desse artigo 3º, porque ele é extremamente dúbio e ambíguo na sua redação. Tá? Muito bem. Quanto ao aspecto da decadência, o parágrafo 2º, né, vai dizer que se aplica o artigo 207 do Código Civil, né, que diz lá que, salvo discussão legal em contrário, não se aplicarão à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Muito bem. É preciso aqui pontuar que o artigo 3º, que vai tratar da suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais até 30 de outubro deste ano, de 2020, ele vai provavelmente repercutir em várias demandas familiares, na vara de família, portanto, como, por exemplo, a cobrança em ação de execução de alimentos, como também a suspensão dos prazos de uso capião até 30 de outubro de 2020. Né? E aí, incidência aí também para o uso capião familiar e na questão do abandono do lar. Tá? Então, ele traz já inovações nesse sentido que nós vamos falar no momento oportuno para vocês. Tá certo? O capítulo 3º da lei vai tratar das pessoas jurídicas de direito privado e ele traz uma questão interessante. Né? Ele vai permitir, no artigo 5º, que possa se realizar a Assembleia Geral remotamente, inclusive com voto eletrônico remoto, com efeitos de assinatura presencial. Tá? Ele vai, então, alterar aí, incluir, melhor dizendo, os fins que se encontram previstos no artigo 59 do Código Civil, onde se fala da competência privativa da Assembleia Geral, tais como a destituição dos administradores e a alteração do Estatuto. Tá? Aí traz no capítulo 5º
uma alteração aí nas relações de consumo. Ele suspende até 30 de outubro de 2020 a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 49, passa a ser mitigado, que é exatamente naquela hipótese de entrega domiciliar, o serviço de delivery, seja de produtos perecíveis, de consumo imediato ou de medicamentos. Então, você não vai poder devolver, desistir, né, desse aspecto. Então, vejam que o artigo 8º, né, ele suspende a aplicação do artigo 49. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer exatamente que você pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou no ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação, né, de fornecimento desses produtos, desses serviços, ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Aí entra o serviço de iFood, de Uber Eats, né, de Rappi, né, e inúmeros outros que estão aí disponíveis, inclusive os próprios de cada estabelecimento comercial de venda de alimentos e outros produtos, inclusive de mercado. Então, o que é que você vê? Você não vai poder desistir, né, quando tiver feito essa contratação, certo? Então, o artigo 49 vai ficar suspenso na regra aí do artigo 8º da lei, né, até 30 de outubro de 2020. Muita atenção a esse aspecto. Então, grosso modo, nós podemos dizer, em síntese, que se impede, né, até 30 de outubro de 2020 a desistência por parte do consumidor nas compras em serviço de delivery, de produtos perecíveis, de consumo imediato e de medicamentos. Vem, então, o capítulo 7º da lei, que vai tratar do uso capião e vai suspender os prazos de aquisição para propriedade imobiliária ou mobiliária nas mais diversas, nas mais variadas formas, espécies de uso capião, né, com repercussão a partir da data do decreto-lei, do decreto legislativo número 6, né, até 30 de outubro de 2020. Tá? Para você que mora em condomínio, a lei traz algumas alterações importantes que você deve observar, né? Principalmente ele faz lá escrever em sua literalidade que para os fins dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil, tá? Até 30 de outubro de 2020, a Assembleia Condominial vai poder se dar por meios virtuais e a vontade de cada condômino também poderá se dar de forma remota, cada um na sua unidade, tá? E aí o seu voto eletrônico equivalerá à assinatura presencial. Aí, obviamente, que para resguardar direitos, sobretudo os direitos condominiais, haja vista que nós teremos uma assembleia condominial sendo tratada em caráter remoto, a prova desta assembleia será a gravação que deverá ficar, para todos os efeitos, registrada da Assembleia Condominial. E aí, dever-se-á utilizar, evidentemente, uma plataforma que permita, né, o voto eletrônico, como é, por exemplo, o Microsoft Teams, né, que tem um chat, o Google Meet, o Team Link, tá? O Hangouts. Enfim,
Agora, deve-se observar aí no tratamento da plataforma aquela que após a saída, né, da comunicação remota, você tenha, né, acesso posteriormente. Né? Porque o Hangouts, por exemplo, ele não permite isso. Então, ele já vai trazer uma deficiência na prova de votação desta Assembleia Condominial que ocorreu de forma remota, por meio virtual. Afinal, o síndico, subsíndico e quem conduzir a reunião, a Assembleia Condominial, terá que provar posteriormente em virtude da pauta que foi estabelecida. Certo? Então, evidentemente, que também a convocação, por extensão, poderá se dar por meio virtual. E também terá que ser provado. Certo? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Os artigos 1349 e 1350 vão falar exatamente da convocação da Assembleia, né? Da questão da destituição do síndico, tá? E também da questão daquela Assembleia anual, né, dos condôminos que está prevista na convenção, tá certo? Que é a Assembleia Ordinária, tá? Que está prevista lá, sobretudo, né, para aprovar o orçamento das despesas, as contribuições, as taxas condominiais, as prestações de conta e se eleger, né, o substituto, né, ou alterar até mesmo o regimento interno do condomínio. Então, a partir da edição desta lei, que já está em vigor, está vigente, nós já temos a possibilidade de realização de tipos de assembleia nessas características. Certo? Então, não sendo possível a realização da assembleia condominial, tá, nos termos remotos previstos, os mandatos de síndico que passaram a se vencer a partir de 20 de março de 2020 são prorrogados até 30 de outubro de 2020. Mas atenção, quando aí a lei ela fala uma ressalva. Ela não deu a prorrogação do mandato do síndico automático. Ela fala, ela faz uma ressalva naquelas hipóteses em que a Assembleia Condominial não dê para acontecer de forma virtual. O síndico que já havia terminado seu mandato não impede que a Assembleia, que o condomínio, realize a Assembleia remota, virtual, com fins à eleição do seu novo síndico. Lembrando que a própria lei traz como obrigatória, sobre pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. E agora fica mais evidentemente, aquele síndico que está lá, sem conselho fiscal funcionar, sem nada, agindo por conta própria, gastando por conta própria, sem fiscalização nenhuma, né? Aquele que não prestar contas regular dos seus atos de administração, ele poderá ser destituído pela Assembleia. Tá? E agora fica até mais fácil, porque aquele condômino que não saía da sua unidade por comodidade, ele poderá, de dentro de casa, do jeito que estiver, participar da Assembleia Condominial. Então, é uma ótima oportunidade para aquelas pessoas que querem destituir um síndico que está causando prejuízos a toda a comunidade, né, edilícia, né, condominial. É também um momento para que se convoquem assembleias por iniciativa dos próprios condôminos. Certo? E aí vem o capítulo 9 e trata do regime concorrencial, certo? Do regime concorrencial. Do regime concorrencial, que aqui vocês têm que tomar um cuidado
à parte, tá? Porque o artigo 14 da lei que nós estamos tratando, ele torna sem eficácia, portanto, sem aplicabilidade, os incisos 15 e 17 do parágrafo 3º do artigo 36 e o inciso 5º do artigo 90 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, isto no que tange a todos os atos praticados de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020, aí faz uma ressalva, ou enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020. Certo? A lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, ela, foi quem estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dispondo, inclusive, sobre os mecanismos de prevenção e de repressão, as infrações à ordem econômica, e configura uma lei de extrema importância, e nós vemos aí, com certo receio, a suspensão da eficácia destes incisos, uma vez que estes incisos, eles vão trazer certo resguardo a problemas de improbidade em relação à concorrência pública. Tá? Então, o tempo todo ele altera e é necessário que vocês tomem cuidado em relação a isso, porque ele suspende a aplicação dos incisos, e afasta a possibilidade, inclusive, de análise posterior de ato de concentração ou de apuração de infração à ordem econômica. Isso é grave, gente. E esse artigo, ele reclama urgentemente do crivo do judiciário, para sua análise, porque ele poderá trazer prejuízos irreparáveis à administração pública. Ora, e aí chegamos ao capítulo 10, para vocês, que vai falar do direito de família e sucessões, tá? Que a grande inovação que ele traz é a questão da prisão civil por dívida alimentícia, que está prevista lá no artigo 528, parágrafo 3º e seguintes, do Código de Processo Civil. É a prisão civil até 30 de outubro de 2020, ou enquanto perdurar a pandemia, ela deverá ser cumprida exclusivamente na modalidade familiar, sem prejuízo, evidentemente, da execução, nos termos do Código Civil, das parcelas vencidas e vincendas no curso da execução de pensão alimentícia. Então, a prisão civil que antes se dava em casa, de privação provisória de liberdade, geralmente ali no Imelda, se não me engano, agora deverá ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar. Lembrando aí que se aplicam ainda plenamente aplicáveis as súmulas do STJ nesse sentido. Certo? No sentido específico da prisão civil do devedor de alimentos, exclusivamente na sua casa, no seu domicílio, certo? Sem prejuízo das parcelas vencidas e vincendas em sua execução, tá? Também tem uma outra repercussão nos processos de inventário de partilha que se iniciaram antes de 1º de fevereiro, que vão também ficar suspensos até o fim de outubro. É o que diz o artigo 16, quando ele diz que o prazo
que está lá previsto no artigo 611 do Código de Processo Civil, ele terá seu termo inicial dilatado até 30 de outubro de 2020. Tá certo? Inclusive, o prazo de 12 meses do artigo 611 do Código de Processo Civil para que seja ultimado o processo de inventário e de partilha, né, caso iniciado antes de 1º de fevereiro de 2020, vai ficar suspenso a partir da entrada em vigor da lei, que ela já entrou, né, agora em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020. Então, as regras relativas, referentes aos inventários, né, às partilhas, vão repercutir, evidentemente, nos acréscimos tributários, né? Lembremos que o inventário tem que ser recolhido o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, né? Inclusive a aplicação de penalidades que vão, posteriormente, se não pagas, ser convertidas na dívida ativa de execução do Estado, né? Haja vista que o ITCMD é um imposto estadual, tá certo? Então, e tem penalidade, e tem acréscimo tributário, né? Então, por isso que nós temos a alteração das regras referentes a processos de inventário e processos de partilha, né? Segundo afirma aí o professor Flávio Tartucci, né? Que em bom tempo já lançou aí sua análise, ainda que perfunctória, da lei que nós estamos tratando. Um outro aspecto que nós devemos abordar com cautela é a alteração trazida do artigo 65, incluindo 1A da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? O artigo 65, ele é alterado no 1A, né, onde se coloca dia 1º de agosto de 2021 para o início da vigência do que se aplica nos artigos 52, 53 e 54 da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que fala exatamente nesses artigos o capítulo referente à fiscalização e na aplicação de sanções administrativas, né? Então, essas sanções administrativas não poderão ser aplicadas mais e só poderão ser aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021. Né? Então, a questão também da definição por regulamento próprio sobre essas sanções, certo? E da consulta pública também fica suspenso. Né? As metodologias também ficarão suspensas em relação a essa lei de proteção de dados. Né? Muito bem. E aí vem o artigo 54, tá? Alterado aí, que foi suspensa a vigência, que é em relação à aplicação de multa diária. Tá certo? Muito bem. Em relação às alterações trazidas pela lei, nós devemos observar o seguinte. Nós devemos observar que, no que tange as alterações que vão afetar diretamente a todos de um modo geral, né, nós temos aí quem paga a pensão alimentícia, né, que agora a prisão será domiciliar, né, e a outra questão é a possibilidade de desistência quando do pedido de serviços de delivery. Então, essa alteração no Código de Defesa do Consumidor e a alteração no Código de Processo Civil em relação ao devedor de alimentos são duas alterações que, no meu sentir, vão ter influência geral aí para todo mundo, de aplicabilidade aí a todos, tá certo?
É uma lei curtinha, eu sugiro a vocês que leiam essa lei, tá? Leiam com cuidado, leiam vendo nas entrelinhas, sobretudo em relação à proteção de dados, sobretudo em relação à questão no que tange ao regime concorrencial, tá? Que nós devemos adotar uma cautela e estarmos vigilantes em relação a isso, né? Sobretudo porque tirou a eficácia tanto do artigo, de parte do artigo 36, como de parte do artigo 90 da Lei 12.529 de 2011, tá? E aí ela afeta exatamente o regime concorrencial. A outra questão que, no meu sentir, também tem importância para todos, são aquelas pessoas que vivem, né, em regime de condomínio, né, em unidades condominiais, onde vocês vão ter a possibilidade de realizar as assembleias condominiais de forma remota. E aí eu já tenho sentido, nesse momento de pandemia, vários problemas que vêm sendo provocados por síndicos autoritários que, sem poder conferido, têm ameaçado, inclusive, seus condôminos de sair de dentro da sua unidade condominial e, dentro do condomínio, tomar banho de sol lá embaixo. É o caso dos idosos, é o caso de pessoas, de crianças que precisam tomar banho de sol e nem sempre o condomínio, a unidade condominial oferece os raios solares no momento adequado. Lembrem-se que o síndico ele tem poderes estabelecidos em convenção e em regimento interno. E ele responde por todos os seus excessos e responde civilmente e responde patrimonialmente. Então, o que eu sugiro é que aquelas pessoas que estão sofrendo, né, a determinação, a delimitação do seu direito de IVE dentro da unidade condominial, no que o síndico não tiver amparo legal, recorra ao juizado especial, né, contra o síndico, tá? Nesse sentido, certo? Ou então convoque a assembleia condominial em caráter virtual, em caráter remoto, certo? E aí sempre vendo o que diz o regimento interno e a convenção em relação à própria convocação antecipada, o estabelecimento das pautas e estabelecendo lá na convocação os critérios de votação eletrônica, inclusive citando o dispositivo da lei que autoriza a votação eletrônica, substituindo a assinatura presencial daquela assembleia condominial. Tá certo? Lembrando aí, né, que você tem ali nos artigos 1349 e 1350 do Código Civil, inclusive a possibilidade da Assembleia Geral Ordinária Anual do condomínio, no que diz respeito, inclusive, à prestação de contas, a taxa condominial, estabelecimento de cota extra, aprovar o orçamento das despesas, aprovar a prestação de contas, tá certo? Então, é um momento em que você pode se utilizar disso para fazer valer os seus direitos em relação àquelas situações que você vem enfrentando no seu condomínio, nos condomínios edilícios, tá certo? Muito bem, então nós temos aí, em linhas rápidas para vocês, a questão estatuída aí, que vai ser o regime jurídico emergencial trazido pela Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. Acessem através do Google a página do Planalto, leiam a lei, releiam a lei, para poder estar inteirados, sobretudo, dos seus direitos e do que vocês podem fazer nesse período aí de pandemia. Que embora nós estejamos, né, flexibilizando o isolamento
horizontal, né, nós poderemos ter, né, a exemplo do que já aconteceu em outros países e está acontecendo em alguns estados, né, a volta ao isolamento horizontal, abandonando-se o isolamento vertical com a flexibilização de certas atividades. Então, você tem que estar preparado e utilizar a lei como instrumento de defesa dos seus direitos, né? um instrumento de defesa do que você necessita nesse momento. Agradeço a presença de todos os meus amigos virtuais, dos meus amigos de mídias digitais. Nossa live, ela sempre tem um sentido curto, que é para que todo mundo assista e todo mundo possa, sem se cansar, no domingo, né, participar da nossa live. Então, fica aqui o alerta, né, que fiz em relação ao regime jurídico emergencial instituído pela Lei 14.010 de junho de 2020. Certo? Principalmente o alerta para quem não sabia que essa lei, né, tinha sido aí sancionada, com vetos, evidentemente, pelo presidente da República. Tá bom? Então, uma boa tarde de domingo e até a nossa próxima live.